É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo. Vocês já sabem, cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve, é muito importante a sua inscrição. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Lamelo 81, nossas redes sociais. Vem comigo, assiste até o final porque tem muita informação do nosso Mengão. E o atacante Pedro Rocha, 100% recuperado, começou a treinar com o grupo nesta segunda-feira no CT Jorge Elal Ninho do Urubu. O jogador pode fazer parte da lista dos relacionados para o próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira, 7h15 da noite, contra o Sport. E o Pedro Rocha hoje treinou com o grupo e pode sim fazer parte dessa partida. Uma outra situação que é diferente é o goleiro Diego Alves, que está recuperado da lesão no ombro, mas está treinando ainda à parte. Ele não treina com o grupo. Dificilmente poderá ser convocado aí para essa partida, já que o Hugo Souza, o Neneca, vem agarrando muito bem, pelo menos nas 3 últimas partidas: Atlético Paranaense, Del Valle e Palmeiras. Então, caso o Diego Alves não seja relacionado, Hugo Souza, o Neneca, mais uma vez, pelo 4º jogo consecutivo, deverá ser titular do Flamengo. Mas uma boa notícia em relação ao Pedro Rocha, que não disputa uma partida pelo Flamengo desde o dia 5 de setembro, quando ele enfrentou o Fortaleza e teve uma lesão. Vinha muito bem com o Domi, aquela partida que o Flamengo fez no Pituaçu, em Salvador, 5-3 diante do Bahia, até contra o Fortaleza também, ele entrou muito bem, ali substituindo o Bruno Henrique, e teve essa lesão grave e está de volta ao time do Flamengo. A gente tem aqui algumas informações sobre o mercado da bola. Saiu agora no site GE, Globoesporte.com. O Flamengo balançou com uma proposta pelo atacante Lincoln. O time é o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. 4,5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, já fazendo essa conversão, por 80% dos direitos econômicos do atacante. Mas, aí é que acontece, a impossibilidade de chegar à Ucrânia agora esfriou tudo, travou a negociação. Isso porque a janela de contratação encerra no fim do dia 6 de outubro, ou seja, amanhã, nesta terça-feira. Segundo o site GE, com o fechamento da janela, amanhã ficou impossibilitado de os dirigentes, o pessoal que cuida da pasta de negociação de jogadores, Bruno Spindel, Marcos Braz, os próprios representantes do atleta Lincoln, de irem até a Ucrânia para resolver essa questão aí da papelada, e não há voos comerciais para a Ucrânia. E a negociação foi encerrada, pelo menos por hora. Mas o Flamengo ficou seduzido pelos valores, 30 milhões de reais por 80%, o Flamengo ficaria ainda com 20% em uma venda futura do atacante Lincoln. Essa foi a 6ª proposta pelo atacante de 19 anos nesta janela de transferência. Antes o Flamengo tinha recusado uma oferta por empréstimo do Grupo City e também do Almeria, da Espanha, do Nantes, da França, do Mouscron, da Bélgica, do Pafos, do Chipre, entre outras, Então o atacante Lincoln fica no Flamengo pelo tempo hábil, Não tem voos comerciais para a Ucrânia, não vai dar tempo de fechar a papelada até o fim da terça-feira, até amanhã. Então, por conta disso, o Lincoln não vai embora. Mas a proposta de 4,5 milhões de euros, 30 milhões de reais, balançou o Flamengo e também o jogador. Por hora, Lincoln continua no Flamengo. Boa sorte aí para o Lincoln e que ele arrebente nos próximos jogos. Vamos precisar de todos os jogadores do Flamengo, até porque a maratona vai ser cruel. Maratona de jogos, não só no mês de outubro, mas também nas próximas. Teremos outras convocações, várias competições em andamento e todo jogador é muito importante. Flamengo e Atlético Paranaense rendeu à Globo o recorde de audiência no futebol aos domingos no Rio de Janeiro.
Ao todo foram 27 pontos na partida. Flamengo 3, Atlético Paranaense 1. 47% de share. Share é o pico, né? E aí foi o melhor número desde Grêmio e Flamengo pelo segundo turno do Brasileirão 2019. Em São Paulo, Coritiba e São Paulo marcou 20 pontos com 34% de audiência. Então foi a maior audiência da TV Globo no Rio de Janeiro. Isso aí não é novidade para ninguém. O Flamengo é recorde de audiência na transmissão da TV, o Flamengo é recorde de bilheteria, né, quando tinha torcida nos estádios. Isso aí não é novidade. A marca Flamengo, o time Flamengo, a nação rubro-negra, mais de 45 milhões de rubro-negros apaixonados pelo mundo. O contrato do atacante Pedro encerra em dezembro de 2020. E muitos torcedores estavam preocupados, me pedindo para que eu fizesse esse tipo de vídeo, esse tipo de explicação. Rafa, como é que fica a situação do Pedro, hein? O Pedro fazendo gol pra caramba, a gente sabe que não é jogador do Flamengo, está por empréstimo, e o empréstimo encerra em dezembro. E aí, como é que faz? Calma, torcedor rubro-negro. Os dirigentes do Flamengo já iniciaram a conversa com a Fiorentina. O empréstimo do Pedro é até dezembro de 2020, mas o Flamengo já, inclusive, começou a conversar com a Fiorentina para que esse vínculo de empréstimo seja estendido até o fim da temporada 2020, que vai acabar em fevereiro de 2021. Até lá, o Flamengo vai ter tempo para conseguir a grana que a Fiorentina estipulou ao fim do empréstimo. É a opção de compra do Flamengo. Nós anotamos aqui os valores. A opção de compra é em torno de 10 milhões de euros por 100% do atacante Pedro. Convertendo para o real, 65.702.000 é o valor caso o Flamengo queira comprar Pedro ao final do empréstimo. Então, o Flamengo já começa a se mexer para conseguir essa grana. É claro que é um ano atípico, não conseguiu muitas receitas de bilheteria. A cota da televisão do Campeonato Carioca não teve. O Flamengo vai se mexendo aí para tentar levantar essa grana não só para a aquisição do Pedro, mas também para a aquisição do volante Thiago Maia. Só que o Thiago Maia é diferente do Pedro. O Flamengo, quando fez o empréstimo com o Lille da França, estendeu aí até o meio de 2021, sem saber se o campeonato, o futebol seria paralisado, sem saber se ia ficar muito tempo sem ter jogos, bilheteria, sem saber de nada, pandemia nem nada. Fez até meados de 2021. Então o Flamengo não tem essa preocupação que tem com o atacante Pedro, por isso já iniciou contatos com a Fiorentina. Mas o Flamengo já sabe quanto o Lille quer para vender o volante Thiago Maia. 7 milhões de euros, convertendo para o real, 46 milhões por 50% dos direitos. O Flamengo compra o Thiago Maia, fica com a metade, a outra metade com a Fiorentina. Rafa, e o Pedro Rocha? O Pedro Rocha, que teve pouca participação no time do Flamengo, mas sempre quando foi chamado foi bem, né? E o Pedro Rocha, 8 milhões de euros, 52.485.000 reais por 90% dos direitos desse jogador. O que me passaram, né, a apuração do canal Raflamelo, conversando com dirigentes do Flamengo, o Flamengo não toca nesse assunto Pedro Rocha. Por enquanto, está focado no atacante Pedro, que é uma causa mais urgente, até porque o empréstimo do Pedro encerra em dezembro de 2020. O Flamengo primeiro tenta estender até fevereiro de 2021, quando acaba a temporada 2020, e aí vai tentar comprar Pedro e Thiago Maia. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Também compraria? Eu já falo logo, hein? Compraria o Pedro e também o Thiago Maia. Queria ver mais o Pedro Rocha em campo com a camisa do Flamengo. E só um lembrete, no contrato o euro não está fixado, tá? É o euro da época. Um exemplo, o empréstimo do Pedro termina em dezembro de 2020. O Flamengo, se quiser comprar, é o euro de dezembro de 2020.
Ah, o Flamengo conseguiu estender até fevereiro de 2021. E aí conversa com a Fiorentina de novo. Aí é o euro de fevereiro de 2021. É sempre o euro da época, não é o euro fixado, o mesmo vale para Thiago Maia e também Pedro Rocha. A gente encerra por aqui, prometendo voltar a qualquer momento com novas informações do nosso Mengão. Já segue a gente no Audilist? Ainda não? Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Audilist é uma rede social de áudio. Você que não tem muito tempo, a vida corrida, a gente grava lá áudios curtos com informações do nosso Mengão no Audilist. Baixe o aplicativo e segue a gente lá, Rafa Melo. Valeu? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.